Vamos lá, gente. Então, o que eu trouxe para vocês, então, né? Trouxe para vocês um pouco de dívida ativa, né? Vamos conversar um pouco sobre ela. Não vou falar sobre securitização de recebíveis, né? Como eu falei para vocês que foi meu tema de dissertação de mestrado, porque eu vou querer conversar com vocês um pouquinho mais depois sobre isso. Então, pessoal que de repente pensou que eu pudesse falar sobre esse assunto, vou trazer depois sobre esse assunto de securitização. Hoje eu realmente só quis trazer ainda sobre esse aspecto dos tributos, né, da dívida ativa e uma outra reflexão, como eu falei para vocês, que eu pensei ao longo da semana. Então aqui, eu trouxe para vocês, que eu achei interessante, esse site aqui do governo federal, que ele vai para vocês consultarem, né, o contribuinte que está com dívida ativa com a União, ele pode solicitar, botei aqui o link. E aí essa página é bem interessante da União, eu achei bem moderna também, então isso facilita para o pessoal que está com algum problema, com algum tipo de débito inscrito. E aí foi criada essa página já tem um tempinho e facilita muito, né, essa questão de análise, né, das suas dívidas nas empresas. Trouxe para vocês também, que agora hoje começa a questão de a gente ver a questão assim, bem recente da dívida previdenciária, né? Tem muita questão também da dívida tributária, mas eu quis trazer mais o aspecto da previdenciária. Então, vocês percebam aqui a maioria pessoal, personalidade jurídica, né, PJ, e aqui o valor, trouxe bem recente de março, que é disponibilizado pela Procuradoria-Geral, né, da União. E aí que mostra quem é, olha, 4 bi, né, não consegui, deixa eu ver aqui. Essa aviação rio-grandense, quem é mesmo, gente? Não me recordo agora quem é, não. Vocês lembram? Tava com isso na cabeça. Ó, aqui a JBS, por exemplo, que você vê que ela tinha uma situação irregular, mas ela já está com algum certo benefício fiscal, né? Pode ser algum tipo de parcelamento. Será que era ela mesmo? Eu acho que de repente era, né? Também estou achando que era. Porque na hora assim eu fiquei assim, será que é a Varig? Pode ser ela mesmo. Aqui, ó, parte em garantia, suspenso por decisão judicial, né? Então, como é que começou? Vai mudando, né, ao longo, ou seja, o valor que ela está aqui, a JBS, em torno de 2.800 milhões de reais, né? Aí começa outras empresas, ó, própria aqui, ó, Petrobras, eu falo para vocês, a Petrobras, aí também está com parte em garantia, né? E suspenso por decisão judicial. Aí tem várias outras, ó, Bradesco, Águas e Esgoto, Piauí. Aí o que eu queria mostrar, ó, até que o Adriano perguntou, ó, município de Guarulhos, tá vendo? Ele tinha alguma cobrança aqui, mas agora ele já está com benefício fiscal. Isso provavelmente pode ser algum parcelamento, né? E suspenso por decisão judicial. Então, percebam que eu trouxe para vocês algumas, tá? Mas é uma listagem imensa. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, os 500 maiores devedores, né? Que é a lista que é definida, né? Ou seja, o montante da dívida ativa é um montante muito alto, né? Que a gente fala. Aí, opa! Coloquei aqui para vocês, ó, só para vocês verem ali, eu vou ler junto. Em 2018, o estoque da dívida ativa previdenciária, que é o valor total dos débitos previdenciários escrito em dívida ativa, superou a 490 bilhões, né, de reais. Desse valor, 100 bilhões estão parcelados, garantidos em negociação ou suspenso por decisão judicial. E 390 bilhões estão em cobrança, né? Situação em que o contribuinte ainda não se manifestou decisivamente para regularizar a pendência fiscal, né? Então, seria esse aspecto aí que é importante, que tá isso só sobre o aspecto da União, hein, gente?
Aí aqui eu coloquei para vocês que aconteceu e começou com medida provisória e está sendo feito, né, sobre esse aspecto, ou seja, o pessoal não faz nada, né? Como é que tá isso? Não, botei lá, renegociação da dívida ativa renderá em torno de 6 bi, né? 6,4 bilhões ao governo em 2020. Isso foi uma matéria que teve pro final do ano passado, né? A intenção que era essa. Eu acredito que isso possa ter mudado, né? Vocês viram até que o PIB estava positivo e agora a gente está com o PIB acho que de 4,5%, se eu não me engano, negativo para esse ano. Então, isso também pode mudar. E a princípio, né, o que aconteceu? Essa medida provisória aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês que ela se tornou depois já, né, aprovada pelo Congresso, que a gente chama que é a medida provisória do contribuinte legal. E aí ela trouxe a questão da renegociação, informou pro, né, uma forma de parcelamento, né, dessas dívidas e tudo mais. E aí a proposta já era arrecadar 460 milhões em 2019, né? E para 2020 receber com parcelamento esse valor, tá? Isso aí é responsável por apenas 2%, tá? Por apenas 2% do total dessas dívidas, né? Os devedores da maior parte poderão fazer o pedido na unidade, né, da Procuradoria da Fazenda Nacional em seu domicílio fiscal. Isso é um site que existe, né? Depois que eu botei aqui para vocês. E é que os devedores de menos de 15 milhões, né? Com menos de 15 milhões, que concentram os 98% restantes, né? Que aí precisaram esperar o início da semana, né? Foi uma notícia especificamente dizendo como é que deveria ser para começar a entrar em contato a liberação. Aí essa medida provisória que eu mostrei para vocês, né, que aqui, ó, a Procuradoria publica, né, portarias e edital que reabre para decisão de modalidade de transação. Show, Alan. Obrigado, querido. Até 30 de junho permite negociações individuais. Isso aqui é que na lei determinava um período, só que agora no início do ano eles prorrogaram, depois dessas questões todas do Covid e tudo mais, eles prorrogaram até 30 de junho as negociações. Aí aqui, ó, que eu mostrei para vocês também, que essa conversão dessa foi agora mês passado, eles ampliaram, né, essa questão dessa medida provisória, o Congresso ampliou, né, e aí ele até estabelece aqui, ó, já, ó, condições para transação extraordinária na cobrança de dívida ativa da União, em função da pandemia causada do novo coronavírus, né? Então, eles já estão sabendo que isso pode acontecer, então eu vejo isso até... Sempre falo, gente, a União começa e aí isso vai refletindo para os estados e para os municípios. Se a gente não está vendo as situações acontecerem, né, no país e tudo mais, e nós como gestores dentro da administração pública temos que tomar algumas medidas, né, até por causa da questão do caixa, né. Então, uma das medidas que já estão sendo tomadas é essa. E eu acho que vale muito a pena ler, esmiuçar, ainda mais quando a gente está precisando de receita, né, no momento dessa crise aí, nem que seja uma receitas que vão vir também futuras, né? Porque nossas dívidas ativas são cada vez maiores nos entes públicos. E aí que eu trouxe do Estado, né? Do Estado, para mim foi bem mais fácil, até porque eu já tenho mais noção de onde fica tudo, né? Dentro do site da Fazenda, dentro de contas de governo, né? Na prestação de contas, tem o volume 7, e no volume 7 eu tenho o estoque da dívida ativa, né? Então, quem quiser saber, detalhar, procurar lá com muito detalhamento, é só entrar dentro do site da Fazenda e a gente consegue pegar rapidinho. E eu já trouxe bem atualizado, que é o do ano passado. E aí eu trouxe aqui, ó, gente, olha lá, o do Estado, o tributário, olha lá, gente, só aqui no cantinho, para vocês verem, marcar.
vamos arredondar para 112 bilhões de reais, né? É o valor da nossa dívida ativa, fechada em dezembro de 2019, montante aqui de 87, quase 88 de ICMS, né? ICM, que era um imposto antes, depois foi mudado o nome, o FECP, e assim por diante. E aqui está a questão de taxas diversas, multas e outras ainda sobre o aspecto tributário. Então perceba que a gente tem um montante de quase 112 bilhões de reais a receber. E isso, assim, se eu não me engano, pessoal que está aí, mas eu me recordo que isso praticamente são 2 orçamentos aí de receita. Vamos dizer, receita corrente aí, ou dentro daquela parte de receita de impostos, taxas e contribuição, mas eu diria que dentro de receita corrente líquida, com certeza aí deve estar em torno de uns 55 bilhões a receita do Estado. A do município, por exemplo, a gente fechou em quase 30 bilhões a receita total. Então aí você vê quase 4 orçamentos, 4 anos aí de receitas. Vamos lá. Professora, a senhora sabe dizer quanto este montante de estoque da ativa é efetivamente recuperável? Esse que é o grande problema. E, inclusive, eu vou trazer para você nos próximos slides, a gente tem aqui uma quantidade de empresas que estão de massa falida, né? Eu diria para você que, basicamente, de recuperação, eu não chego a 50%, mas valor certo mesmo, eu não tenho como te dizer quanto que poderia ser recuperável. Aqui está misturado pessoa física e pessoa jurídica? Tá sim, Alan. Só que eu vou mostrar aqui nos próximos slides que saiu tanto uma lei, né, que o governador sancionou, e dentro da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, há uma separação dizendo os valores por pessoa física e por pessoa jurídica, tá? A gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, olha lá, 112 bilhões de reais é a nossa dívida ativa. Aqui, a não tributária, coloquei para vocês também. Isso que imaginei, essas empresas nem devem existir. Tem muitas empresas. Vocês vão ver que a Mesbla, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. A Mesbla está dentro dessa dívida ativa, né? Que é um caso. Multas, tá vendo lá? Multas diversas, né? Pode ser multas ambientais, enfim. Aqui tem até a questão de multas de meio ambiente, mas pode ser algum outro tipo de multas aqui dentro. Reposição, receitas imobiliárias, né? Taxas diversas. Olha lá aqui, multas de meio ambiente, né? Que eu falei com vocês. Custas judiciais. Isso aqui, ó, 2 bilhões. Então, percebam que o montante total dos 114 bilhões, praticamente o montante é praticamente tudo receita tributária, né? A não tributária é bem pequena mesmo o valor, tá? E isso acontece sobre esse aspecto. Eu trouxe para vocês o geral, tá? Mas dentro do site lá dessa conta de governo, tem separado o que seria dentro desse aqui, o que compete ao Tesouro e o que compete ao Rio Previdência, tá? Porque a gente geralmente divide também o que seria tributo, dívida ativa, né? Voltada dentro do Tesouro, né? Que é responsável, e o que seria do Rio Previdência. Aí agora eu não me recordo as diferenças dos valores, mas existe isso também separado, assim como mostrei para vocês só a questão da dívida previdenciária da União. Aqui, ó, a lei que eu falei para vocês aqui agora, Alan. Então, ano passado, o governador ele sancionou essa legislação, né, essa lei, que é a questão da transparência acerca da dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, né, em que deveria ser agora, assim como a União já tem ali informando os 500 maiores devedores previdenciários,
até sobre essa questão de transparência, também tivesse no Estado. Então, aqui, consideram-se maiores devedores para efeitos nos dispostos dessa lei, pessoa jurídica com lançamento a partir de R$2 milhões, tá ok? E consideram-se, no caso, né, pessoas físicas, o valor de 200 mil, tá ok? E aí tem até uma quantidade, eu não coloquei para vocês, mas dentro do lá você pode ter várias inscrições em dívida ativa, né? Então tem tem uma coluna que vai dizendo a quantidade de inscrições que você tem de dívida ativa daquela empresa, né? Ou daquela pessoa física a respeito da dívida ativa que existe. Aí eu botei aqui também para vocês terem, só para fins de ilustração da lei, aqui ó, no site Transparência Fiscal, sempre atualizando, né, a cada quadrimestre, e disponibilizados aqui ó, em ordem de maior dívida, ou seja, aquele que está mais devendo para o menor, tá? Então esse seria o aspecto que seria apresentado essa dívida ativa. Então vamos ver aqui um exemplozinho aqui no nosso estado. Então esse é o site, tá? Da PGE, que tem essa informação. Maio, né? A pessoa física, a pessoa jurídica, bem recente que eu estou trazendo para vocês. Na verdade, ele considera maio, mas como a gente não fechou ainda maio, ele está pegando informações do mês anterior. Então, por isso que é quadrimestre. Então, ele pegou informações de janeiro a abril e aí publica-se em maio, tá? Então, voltando aqui. Eita. Foi. Ah lá, gente. Disparado. Olha o nosso... que o pessoal reclama e tem uma conversa. Petrobras, né? E a refinaria de Manguinhos são os nossos aqui principais devedores. Aí tem uma discussão imensa. Que eu imagino que vocês devem saber um pouquinho, porque também parece que a gente também, em relação ao combustível lá da polícia, a gente também ficou devendo. Então, esse aí, com a Petrobras, existem vários probleminhas a respeito, né? A Light, aqui, ó, a Light também é um caso que a gente vê, olha lá, 1,5 bi, né, de CMS, né, que está sendo cobrado para a Light. Agora aqui que você falou, Alan, das empresas, que eu botei aqui, ó, a Varig, né? Olha lá, 1,2 bi. Então, você já vê que é muito difícil receber esse valor. Paz Mendonça, lá, um outro que eu olhei rápido também, que era um antigo mercado que existia aqui no Rio, né? Outra aqui é a Mesbla, então, lá, 648 milhões. E outras aqui que vocês podem até olhar rápido aí, que eu não olhei com calma cada uma delas, que também estariam aí devendo aí que é o Estado, tá? Outra aqui, gente, que eu trouxe é as pessoa física. Ah lá, pessoa física que vocês estão vendo. Nosso amigo lá, brincadeirinha, gente. O Ike Batista, né? Lá, 46 milhões de reais. Vera Lúcia Guimarães, 21 milhões. Rodrigo José Farias. E vai, gente. Fiquei aqui. Até essa passe deve estar aí, com certeza. Bem provável, tá? Então, trouxe aqui. Isso é público, tá? Tá dentro do site da PGE. Vocês podem ver lá as informações. E vamos para a nossa última parte aqui da aula de hoje. Tudo bem até aqui? Querem tirar alguma dúvida? Show! Então vamos começar aqui na parte da reflexão. Mila tá aí? Mila,
Mila tá aí, não tá? Mila, você foi minha inspiração, baseada numa pergunta que você me fez. Vou... Vamos lá, interessante. Sim, existe sim. Verdade. Tem mesmo, Zé. Uhum. Pra você ver. Inclusive, quando a gente vai. É. É. Inclusive, quando você vai também pra União, você vai ver muita gente também famosa quando você vê também na dívida ativa da União. É assim, né? Como é que pode? Vamos lá. Mila saiu da reunião, Mila. Você foi a minha inspiração para reflexão, não acredito. Tá certo, gente. Então, olha só. A nossa reflexão de hoje, eu quis trazer mais. Na verdade, até fiquei pensando que podia ter sido essa para a aula passada e a moratória para a aula de hoje. Mas não tem problema, porque foi bem interessante. O que é isso aqui, gente, que eu trouxe de reflexão? Mais para a gente continuar. Professora, uma conta interessante seria comparar quanto nossa PGE arrecada de dívida ativa e quanto que ela gasta. Capaz de sair mais caro. Essa aí tem uma situação que aí eu não quis trazer essas. Realmente, de fato, também que ela custa, assim, tem uma média que para cada processo o custo é no mínimo em torno de entre 5 mil e 7 mil reais para se conseguir, na verdade, gerenciar um processo. E aí, às vezes, muitos desses processos acabam você não recebendo de volta, né? Ainda teria esse custo. E um outro também, né, que foi um outro estudo também, voltando a esse negócio de dívida ativa, é que o prazo médio de recebimento da dívida ativa é mais de 9 anos. É 9 anos, entre 9 e 10 anos. 9 anos, 9 meses e os dias, agora eu esqueci. Mas é em torno de 9 anos e 9 meses para você receber um recurso de dívida ativa depois que vai para as procuradorias. Então, para você ver como o nosso processo de recebimento é muito lento, né? Então, por isso que até foi um dos motivos, né, que muita gente entende que deveria se vender essa dívida, né, para que assim como a gente tem nas empresas que acabam tendo empresas que acabam cobrando por isso, só que aí a gente entra no aspecto constitucional, que quem é dever de cobrar é apenas o ente público, ele não pode delegar para outra, né, essa delegação de cobrar. Aí começa as discussões, né, e assim por diante. Mas isso aí que você falou é pertinente também, Marcelo. Muito bom. Vamos lá. Reflexão, gente. Isso aí a gente já está falando o tempo todo, mas faz parte, né? Não tem como a gente não falar sobre o Covid, né? Como compensar os gastos da União, estados e municípios durante a pandemia. A gente falou sobre aqueles recursos, né? Que foi até recentemente, eu comentei, acho que já foi aprovado, né? O recurso que a União vai passar para os estados e para os municípios, se eu não me engano, foi aprovado. Mas, porque eu até falei que foi inspiração para mim, foi a Mila. Foi o que ela falou sobre um impostozinho, né? Sobre um imposto sobre grandes fortunas. Ela veio me perguntar na aula passada, não sei se vocês se lembram, que foi o único imposto que não foi instituído pela Constituição Federal, que é obrigação da União, e de fato ele não está até hoje instituído, né? E ela me perguntou sobre como é que está sendo a pauta, né? Se ele está para voltar, se não está para voltar. Então eu fui dar uma olhadinha. Bom, ele não era cobrado, não. Nunca foi instituído esse imposto de grandes fortunas, não. Talvez ele possa ter sido cobrado até como a gente vê em outros países, como uma parte de um imposto de renda, mas como imposto sobre grandes fortunas, não. Tá? E aí,
trouxe aqui. O Senado debate agora, né? Foi agora em março que aconteceu, mas não vi nenhuma notícia mais recente agora em maio, né? A última que eu verifiquei foi março em relação ao Senado e posteriormente depois em abril, que trazendo propostas sobre o imposto de grandes fortunas. E aí, botei aqui para vocês, tributação de grandes fortunas ganha força diante da pandemia. Então, o imposto sobre os mais ricos é previsto, né, na Constituição e poderia combater a Covid-19, né? A questão do sistema tributário, nosso sistema tributário nacional, depois até como repartir, lembra que a gente falou? Desde o nosso lá forma como a gente conversa sobre o nosso pacto federativo, né, a forma como os entes federalismo fiscal, então seria um imposto que seria competência federal, mas que depois seria repartido entre os entes, né? Vamos dizer, parte para os estados, depois parte para os municípios e assim por diante. E aí tem esse projeto de lei, né? O projeto de lei é o projeto número 50. E aqui eu trouxe para vocês importantes dois aspectos que está dentro já desse projeto de lei. É um projeto de lei complementar, que a gente acabou de falar, né? Se você vai instituir um imposto, tem que ser por lei complementar, né? Não é por uma lei ordinária, então, novamente, até na questão de alíquotas e tudo mais. Institui o imposto sobre grandes fortunas e o empréstimo compulsório. Olha, que algumas pessoas me perguntaram sobre a possibilidade de ocorrer empréstimo compulsório, né? Que financiará necessidades de proteção social decorrentes da Covid-19. A princípio, nesse projeto de lei, o empréstimo compulsório é mais sobre o aspecto desses próprias pessoas com grandes fortunas, tá? Mas a gente sabe que pode ter várias formulações no projeto de lei. E aí aqui eu trouxe para vocês algumas informações desse projeto de lei. Aqui o artigo 1º, né, fica instituído esse empréstimo compulsório. Dentro desse empréstimo compulsório, eu botei aqui para vocês, é um empréstimo compulsório que eu estou tentando botar, mas não estou conseguindo aqui a canetinha. É um empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, né? Com a base da arrecadação do imposto, né? Seria para as despesas extraordinárias da calamidade pública. Então, seria tudo ainda dentro dessa questão do próprio imposto. Então, o imposto seria também outro aspecto que eles consideram que seria temporário, porque esse imposto ele traz muita polêmica, né? Traz que você teria como tirar a divisa do país, né? Muita gente não ia querer declarar, e aí começam as polêmicas que existem, né? Porque as pessoas com grandes fortunas, geralmente elas estão muito atrás de uma PJ, né? Opa, passei demais. Então, aqui. Os quadradinhos. Então, olha só. Resumindo, como o imposto só pode ser implementado a partir do ano seguinte, né? Que é a questão que a gente até conversou. O projeto também prevê um empréstimo compulsório que geraria receita mais rapidamente, mas que seria restituído a partir de 2021. Nos dois casos, as fortunas atingidas são as que ultrapassam 12 mil vezes o limite da isenção do imposto de renda, que atualmente é de 1903, né? Então, se a lei for aprovada, a lei teria como alvo, portanto, os patrimônios a partir de 22 milhões. Então, vocês que são milionários, tomem cuidado, hein? Ok? E aí, aqui eu mostrei para vocês que a Argentina também, né, também está querendo ver o projeto de lei que prevê um imposto nas fortunas, né, e a expectativa lá de 2,5 bi, né, também foi algo que foi discutido mês passado, já comentou. E, por último, essa questão dos impostos de grandes fortunas, a gente fala que é mais fácil falar do que fazer, porque até os países desenvolvidos têm muita dificuldade de implementar
esse imposto. Até o Obama começou a falar, aí veio o Trump, e aí Trump falou que ia aplicar 14,5% direto, e aí depois de uma vez só, do que ficar todos os anos. Enfim, cada um vai falando, vai discutindo, mas de fato a implementação não acontece, né? E aí é que diz que foi até esse ano, a pesquisa aponta que 64% dos americanos acreditam que os mais ricos, né, devem pagar mais impostos para bancar programas públicos na saúde e na educação, tá? E de fato lá também não foi implementado, né? E eles não conseguiram implementar e parece que vai ser uma discussão muito grande nas eleições agora, né, americanas, relacionada a isso, né? Vai ser um dos assuntos sobre, ainda mais que lá também tá com esse problema econômico, né? Também. E vai se questionar muito essa questão do imposto sobre grandes fortunas. Aí aqui eu trouxe para vocês, né, qual é o desafio, né, desse imposto, que alguns colegas, né, alguns falam que um dos desafios práticos para a adoção de um imposto sobre grande fortuna é como calcular com precisão a riqueza dos contribuintes, né? Há vários tipos de bem, como participação de empresas, joias, objetos de arte, cujo valor só pode ser mensurado com mais exatidão no momento em que se concretiza a venda do ativo, né? Então, como é que você vai definir determinados ativos e o valor para se tributar? Então, isso é um problema sério que se vê. Aí, o que eu trouxe para vocês? Cobrar imposto de grandes fortunas dá resultado? Aí eu trouxe alguns casos para a gente ver, né? Então, acho que isso é importante, a gente sempre ver os lados, né? Então, como é que é feito na Suíça? Olha que maravilha! O imposto é cobrado localmente, né, como se fosse um IPTU, vamos dizer assim, dentro do município, né? E tal cobrança representa em torno de 1,24% do PIB, né? Representa 11% de tudo que a Suíça arrecada. Então, em torno de uns 55 milhões. É uma representatividade boa, né? 11% daquilo que se arrecada. Mas, novamente, Suíça, né, é um país de muitos milionários, né? Milionários, assim por diante. Na França, né? Na França aqui teve idas e vindas, se cobra, se não cobra. Teve até o ator aqui, Gerard, né, que o pessoal falou, que ele tentou várias vezes fugir da tributação, se declarou na Bélgica, na Rússia. Isso é uma das coisas que mais o pessoal fala, que pode acontecer no nosso país, de sair divisa do dinheiro, de ir para outros países. O imposto lá é entre 0,5% e 1,5% para cidadãos com patrimônio líquido acima de 1,3 milhões de euros, né? Então, perceba que o valor até é, digamos, menor do que o valor que a gente está considerando a princípio aqui de 22 milhões de reais, né? Então, 1,3 milhões de euros, considerando os 6 euros, né? Mais ou menos, 6 reais o euro, vamos dizer assim, em torno de quase 8 milhões, né? De reais. Noruega, gente, o país nórdico tem a tradição de taxação de grandes fortunas, né? Lá é 1% da contribuição e acima, olha só, já de 112 mil euros, tá? Então lá já é um valor já bem lá embaixozinho o valor. O tributo, contudo, não atinge imóveis e fundos de pensão. Então não conta o valor dos imóveis. A Alemanha, esse que é um caso que eu quero trazer para vocês, né? Então, o país já cobrou impostos dos mais ricos da população, mas o governo considerou a tributação pouco atraente e decidiu encerrar em 97. O país cobra apenas o imposto sobre a renda, como acontece hoje no Brasil, e aí parece que dentro desse imposto sobre a renda eles têm uma tributação diferenciada para os mais ricos, tá? Mas é só sobre a renda. A Colômbia, né, tem também, em 2002, foi uma reformulação agora em 2014, e pessoas ou empresas com patrimônio acima de 1 bi pesos, né, que é 1,2 bilhão, paga entre 0,3% e 1,5%, e aí seria mais ou menos em torno de 0,65% e 4% das receitas do governo colombiano, tá? E o que nossos gestores pensam sobre isso, né? Então, as últimas notícias que eu acompanhei relacionadas à parte tributária, os nossos gestores, né, sobre o aspecto da União, principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes e tudo mais,
ele entende que não se deve mais aumentar a forma de tributação do país, né? Então, Bolsonaro rejeita aumentar impostos para cobrir os gastos com a pandemia. Então, até então, foi esse discurso que a gente está tendo do nosso governo, né? Para que não onere, né? E tem-se um estudo, né? E aí a parte econômica diz, né? Que quando você tem um momento que se você aumenta o tributo, você desestimula o consumo, então, de fato, você não acaba não tendo mais arrecadação, não aumenta mais, né, a parte de receita. Então, isso é preciso, importante avaliar e verificar também. E o que eu quero deixar para a nossa noite de hoje, que eu acho importante, é o seguinte, olha lá, gente. Os responsáveis pela política tributária não se podem se tornar prisioneiros de manuais de utilidade nula em situações de crise. É preciso utilizar a criatividade no limite. O que significa isso que eu quero deixar para vocês? Que a gente está vivendo algo novo, né, dentro do nosso mundo, né, como um todo, até as nossas relações, a forma como a gente está ensinando, tudo está sendo novo. Então, muita coisa que a gente viu, né, aprendeu e situações, a gente pode ter como norte para começarmos a ter a nossa criatividade, mas o que a gente vê lá do keynesianismo, né, as formas de gestão, a parte burocrática, a administração agora por resultados, tudo isso teve um momento que alguém que teve que dar esse pontapé, né? Alguém teve que criar. E aí a gente está vivendo essa fase de que nós vamos ser esses atores da criatividade, né? Para gerirmos e tentarmos dar soluções para o que está acontecendo, né? Então, eu botei assim, na crise atual, a exigência de criatividade é muito maior. Então, eu digo que dialoguem, discutam os problemas exaustivamente, não se prendam a modelos pré-existentes. Os modelos são importantes para a gente avaliar, já saber quais são as vantagens e desvantagens, o que a gente pode tentar seguir dali. Mas que a gente também, no meio disso tudo, muitas das vezes a gente vai precisar ter a nossa criatividade aí e ver quais caminhos que a gente vai conseguir andar. Tributar por mensagem no Zap. Isso aí, então, já pensou esse tipo de tributo? Que maravilha! É isso, gente. Então, eu trouxe essa reflexão para a gente, para a noite de hoje. Sei que vocês estão aí, provavelmente, assessorando gestores, assessorando secretários, estão vivendo, possivelmente, provavelmente, sempre falo, vocês podem estar assumindo funções de secretaria, de gestão, de direção, e isso é importantíssimo vocês terem em mente também nesses momentos aí que a gente está vivendo, tá? E aí, mais alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida?